Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência. Nesta segunda-feira, início de semana, recebendo o Dr. Clemente, para sempre tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Boa tarde, Clemente, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, a toda a equipe e a você, telespectador. Clemente, o jornal Metro publicou uma matéria alertando para os casos de catapora na cidade. Santos já registrou 78 casos em 2013. A imunização tetraviral também protege contra sarampo, rubéola e cachumba. É um alerta para o aumento dos casos de catapora nos meses de setembro e outubro. A vacina contra a catapora estará à disposição da rede pública nos próximos dias. A imunização denominada tetraviral será aplicada em crianças junto às vacinas que protegem contra o sarampo, rubéola e cachumba. A tetraviral não é obrigatória na rede pública, mas a Secretaria de Estado a disponibiliza quando ocorre em número maior de casos. Aí nós estamos vendo as crianças. Normalmente catapora o caso é mais comum em crianças, mas adulto também pode pegar, Clemente, ou não? Pode pegar. Pode? É a chamada varicela, né? Varicela. Varicela, que na verdade ela é causada por um vírus, chama vírus varicela zoster, que no adulto ela pode se manifestar como uma catapora comum, que é aquelas pintinhas no corpo, né? Parecida com sarampo, inclusive. Mas pode ser no adulto, Augusto. Esse herpes zoster, sim, é parente do vírus da varicela zoster. Então, às vezes no adulto, não é comum na criança isso, mas no adulto, você ter uma lesão de pele, ela segue os nervos intercostais, sim, provoca uma dor absurda, muito grande, e normalmente é adulto que está com baixa resistência. Olha aí, fica assim, né, Clemente, que no vídeo agora. Isso. Olha só. E não pode coçar, né? Na verdade você espalha. Quando você coça aquelas... olha só esse caso aí. Aquelas bolinhas ali, tá cheio de vírus. Meu Deus do céu. Na hora que ele coça e vai passando pelo corpo, na verdade a lesão vai se estendendo. Olha só. Uma imagem... Essa é a que fica a marca depois, Clemente? Os pontinhos ou não? Em geral não fica. Não, em geral não fica. Agora, a outra é complicada também. Ela dá, em geral, seguindo as costelas, sim, por causa do nervo intercostal, e o vírus é parente do vírus da varicela. Né? Agora, essa vacina toma uma vez? Toma uma vez. Não, mas tem reforços. Na verdade, ele toma três reforços, né? Toma uma, depois... Não seria o certo os pais, né, já levarem a criança para tomar essa vacina logo no início? Mas tem um cronograma lá de vacina, vamos dizer. Como é que está? 7 dias, com um mês, 2 meses. 78 casos em Santos, Clemente. É muita coisa, bastante. Não é? Eu acho que é o seguinte, o pessoal talvez estivesse dando já como uma doença muito rara, extinta, aí todo mundo abaixa a guarda, e aí ela aparece com força. Nós estamos sofrendo isso com a tuberculose, né? Nós já falamos aqui outro dia, os casos de tuberculose que vem aumentando. Não pode baixar a guarda? Não pode. Tuberculose, você vê, na verdade, ela é endêmica em Santos há anos e anos. A Baixada Santista tem um índice bastante alto de tuberculose. Então, apesar da evolução das medicações, né, antigamente você ficava um ano e tanto tomando medicação, depois passaram para 9 meses, 6 meses, e hoje desaparece até com muito menos tempo, pelo menos radiologicamente falando. Mas as pessoas, na verdade, abaixaram a guarda mesmo. Não pode. E aí esse índice, sobretudo na Baixada, de uma forma em geral, ele aumentou bastante. A gente pega muito isso no consultório, né, na radiologia. Tuberculose. E agora estou assustado com esses números do sarampo. Qual é o sarampo? O sarampo, a cachumba que se der em adulto é perigosíssimo? A cachumba é aquele tipo que dá
acontece na glândula aqui, né? Na parótida, tem uma glândula aqui, tem uma chamada submaxilar. Então, ela acontece normalmente aqui. Ó. A criança fica inchada, bastante inchada, mas ela pode ir para a bolsa escrotal. Por quê? Porque o tecido do testículo é um tecido muito parecido com o tecido da glândula parótida. E aí, dentro do organismo, ele identifica. Como o tecido é o mesmo, em alguns casos não tratados em seguida, ou demorou para tratar, ele desce e vai lá para a bolsa escrotal. Então, isso não é tão incomum, a chamada orquite, né? Mas tudo vem do mesmo vírus da cachumba. E aí também tem a teta viral, como você falou. Ela ainda tem o sarampo, que as pintinhas, normalmente mais sutis que essa, e a rubéola, que é outra doença, que também dá umas pintinhas no corpo, e que na mulher grávida pode ter intercorrências também severas. Então, por exemplo, a mulher que tem rubéola, durante a gravidez, ela corre um risco da criança ser mal formada. São vários os tipos de problema. Você pode ter problema fígado grande, baço grande, pode ter problemas no olho, mas o mais comum são os problemas cerebrais. Olha só, então, neurológicos. Hidrocefalia, calcificações cerebrais, e a criança realmente acaba tendo um retardo mental. Isso, rubéola. E que a humanidade passou por várias epidemias de rubéola que devastaram, em alguns países, devastou a população. Você deve estar confundindo com a varíola. Perdão, varíola, é verdade. Ainda bem que o Clemente me corrigiu aqui. A varíola era impressionante, né? A varíola matou muita gente. Muita gente. A varíola é muito mais grave e ela dá umas pústulas. Ainda bem. Obrigado pela correção. Bolas de pus. E sobretudo naquela época que não tinha recurso nenhum, né? Então matou milhares e milhares de pessoas no mundo. Faziam as valas coletivas com cal em cima, que era para... ainda bem que hoje em dia a tecnologia está aí. Só que, apesar de toda essa tecnologia, 78 casos de catapora, que é um número significativo. Clemente, o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, vai inaugurar o Centro Oncológico do Guilherme Álvaro. Estava na hora de Santos dar um passo nesse aspecto de tratamento de câncer. O anúncio foi feito pelo novo médico, o infectologista Davi Uip, que assumiu a secretaria agora recentemente. A unidade poderá atender em média 12 mil pessoas por ano. No local será feito o atendimento ambulatorial de pacientes com câncer de toda a Baixada e que forem encaminhados pelos Munisantos e outros municípios que forem encaminhados, né? Agora, essa discussão, nós, umas 2 semanas atrás, nós estávamos discutindo o seguinte: muitas pessoas não estavam encontrando, nem no Guilherme Álvaro, nem no Sistema Municipal de Saúde, atendimento de quimioterapia e radioterapia. Havia um colapso do número de casos. E aí está explicado, inclusive o Davi Uip, nessa matéria, Santos, a Baixada Santista, é o maior índice de câncer do Brasil, Clemente. Na verdade Inclusive nós já falamos sobre isso em relação ao câncer de mama. Também é mais alto na Baixada. Eu acho que vai ser muito importante mesmo, Augusto. Embora ele não vá servir exclusivamente a Santos, né? Vai toda a Baixada. Toda a Baixada Santista, mas eu acho que você acaba tendo um polo importante. O Guilherme Álvaro é um hospital-escola. Por ser hospital-escola, tem a Uniluz ali, que dá uma assistência muito importante. Tem os professores dali, que são professores muito gabaritados. Eu acho que vai realmente ser um item muito importante para todas as pessoas que têm algum problema oncológico. Como você falou, as pessoas, às vezes para marcar um exame, por exemplo, ou para fazer um diagnóstico, demora meses e meses. Eu já atendi paciente onde foi feito o diagnóstico e entre o diagnóstico e o início da terapia demorou mais de 8 meses. Então, evidentemente... É impossível a pessoa estar tranquila. Você altera totalmente o prognóstico, sobretudo naquelas doenças mais graves. Mama, por exemplo, que é um risco maior, ela é mais grave como tumor,
embora tenha aqueles que são um pouco mais, vamos dizer assim, benignos dentro do aspecto maligno, mas 8 meses você realmente altera o prognóstico. Próstata nem tanto, porque o câncer de próstata ele tem uma evolução menos rápida. Então, mas, Clemente, qualquer pessoa que descobre um diagnóstico de câncer quer ser tratado no dia seguinte, não adianta, ele quer ter um atendimento. Hoje, o maior problema, primeiro é que até pouco tempo atrás, a radioterapia na região estava comprometida por falta de equipamentos. Nós tínhamos um na Santa Casa e um na Benê, que trabalhavam acima do limite, né? O Guilherme Álvaro disse que ia instalar uma radioterapia, não sei se já está funcionando, acho que não. E a quimioterapia também, e aí quando a gente fala desse falta de atendimento, é no particular não, lógico, particular tem atendimento, é no público, né? No público. O público hoje faltam vagas. O que nós temos que lembrar é que a Ródia, por muitos anos, enterrou em todo o litoral, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, área continental de São Vicente, área continental de Santos, o tal os produtos tóxicos. Os produtos tóxicos, que com certeza contaminaram os lençóis freáticos. Porque não é possível, não tem uma explicação adequada para por que tantos casos de todos os tipos, hein? Eu ainda não consegui saber o porquê na Baixada é maior, né? Que coisa, né? Você tirando esses aspectos aí ambientais, como você citou agora, não teria fica difícil, porque se você comparar com outros litorais praianos, não existe uma incidência desse tipo. Se fosse todo o litoral, aí falar, não, população litorânea sofre alguma consequência em função de uma coisa ou de outra, era o caso, mas realmente não é o caso. E o problema ambiental passa a ser um problema importante a ser pesquisado. Como foi na época de Cubatão, no início, né? Na década de 90, por exemplo, a incidência de câncer lá era muito maior do que a média. Que tem a ver com isso, a produção de lixo tóxico que acaba contaminando o lençol freático, contaminando o ar, e as pessoas sofrem, né, diretamente desses casos. Nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco eu quero comentar com o Clemente. No final de 2011, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele estimou em 2012 cerca de 520 mil novos casos de câncer. Essa fez parte de um trabalho, estimativa de 2002. Clemente, ultrapassou esse número. Os números de casos em 2012 ultrapassaram 520 mil. E detalhe, essa estimativa, ela traçou também um paralelo com o ano de 2013 e incluiu nessa pesquisa novas áreas de atuação dos cânceres, como por exemplo bexiga, ovário, tireoide nas mulheres, sistema nervoso central, corpo do útero, laringe nos homens e o linfoma não Hodgkin. Esses dois últimos, a laringe e o linfoma, muito noticiados por terem acometido o Lula, a laringe, e o Janequine foi o linfoma e a Dilma foi o linfoma também. Né? Quer dizer, a divulgação. E nós tivemos agora, antes de ir para o intervalo, deixa eu falar do Luiz Gushiken, o Luiz Gushiken, que foi amigo pessoal do Lula. O Lula ficou muito abatido, morreu esta semana de câncer. Ele que vinha lutando contra o câncer desde 2002, um câncer de estômago, que também os números têm aumentado significativamente, né, Clemente? Tem. Eu acho que um aspecto a gente consegue detectar, que é o aumento da longevidade das pessoas. Então, por conta do aumento da longevidade, evidentemente vai ter um número maior de câncer. Mas também hábitos alimentares. Você falou do câncer do intestino, que aumenta. Relacionado à carne vermelha, por exemplo, né? Quem come carne vermelha tem um índice maior. Quem não come pouca fibra tem um índice maior. Então, ou seja, a alimentação é um outro item importante. E o terceiro item importante são os aspectos ambientais, que nós já comentamos aí. A própria poluição, tudo. E não esquecer de um item que tenha muito a ver com câncer de bexiga, mas também de outros locais, que é o tabaco, fumo. O fumo aumenta absurdamente o índice de câncer de bexiga. Aumento de mama, aumenta qualquer tipo de câncer, mas sobretudo o câncer de bexiga é aumentado. Só lembrar do Mário Covas. Eu achei que seria o pulmão. Não, o pulmão também.
Bom, pulmão nem fala, porque pulmão seria... 90% dos cânceres de pulmão são provocados pelo fumo. Mas isso nós sabíamos. Agora a bexiga olha, então, uma descoberta recente. É mais recente. Então o Mário Covas, só lembrar. Ele fumante. Fumante bravo, teve um câncer. Teve na bexiga, teve né? na bexiga. Interessante, talvez, porque o organismo ele começa a separar, né, os produtos na sua digestão, sim. Então vai entender exatamente como é que ele lê, né, as normas de todas essas enzimas que a gente acaba colocando para dentro. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fica aí, eu volto já. Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso às centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende às suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 3228-8000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos acompanha também é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. E lembrar também do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, são 3 endereços, na Conselheiro Nébias, no Guarujá, na Avenida Santos Dumont, e a nova unidade na Avenida Portuária, em frente à Libra. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, os Estados Unidos têm uma característica que eu acho que ímpar no mundo, né? O caso de atiradores acabou de acontecer em Washington, pelo menos 6 pessoas morreram, não há ainda um número definido, um ataque contra a sede do Comando de Sistemas Marítimos em Washington, no mais antigo porto americano.
A chefe da polícia local confirmou que um atirador estaria morto e que as autoridades estão verificando relatos sobre outros 2 suspeitos. Um dos foragidos seria um homem negro e outro um homem branco. Ambos vestiam uniformes das Forças Armadas, segundo testemunhas. Entre as vítimas do ataque estão um policial, 3 civis e um funcionário da base. Ao menos 3 feridos estão em estado grave e foram levados a hospitais mais próximos. De acordo com autoridades, um atirador permaneceu cercado por horas no complexo onde mais de 3.000 pessoas trabalham e carregavam arma de grande porte. Outro suspeito teria atirado de uma janela contra as vítimas. Washington é considerada por analistas como uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. Especialistas questionam como os atiradores conseguiram entrar na base americana, na base da Marinha, e realizar o ataque, já que todos os carros que circulam pelo complexo têm que ser autorizados. Há suspeitas que um dos atiradores seja membro das Forças Armadas. Fontes do Washington Post afirmam que o homem fez uma barricada dentro de uma sala e ficou entrincheirado dentro do prédio da sede do Comando de Sistemas Marítimos. E, enfim, a situação é muito grave porque, afinal de contas, a população, as pessoas andam na rua. Clemente, eu estava conversando com um amigo meu, vindo para cá, hoje eu me atrasei, fui até São Vicente e me atrasei um pouco, nós estávamos conversando sobre segurança e esse meu amigo estava me dizendo que às vezes ele ia para os Estados Unidos e se sentia seguro, né? E eu fico preocupado porque nós vivemos uma violência urbana na nossa cidade, né? na nossa região muito grande. As pessoas andam nas ruas e se sentem inseguras, né? Mas, de certa maneira, você tem essa sensação de insegurança, ela é um pouco visível, de acordo com o lugar que você vai, de acordo com se você ostenta. Né? Nos Estados Unidos, não. Né? Você não consegue, você está trabalhando, a sede do Comando Marítimo, a sede do Comando da Marinha Americana, o camarada foi lá e saiu atirando. É complicado, hein? Complicado. Mas eu tenho essa sensação também que o teu amigo tem. Os Estados Unidos, apesar de todo o problema desses ataques de terrorismo, ou esses eventos assim, isoladamente, né, dá uma sensação de segurança, porque é impressionante. Você está numa loja, por exemplo, eu já presenciei isso. Na loja alguém furtou alguma coisa, você não viu o cara furtando, mas você não vê polícia nenhuma e de repente tem 10 caras em cima do sujeito. Então, os caras estão escondidos de alguma forma. A paisana, na rua, você comete um delito na rua, por exemplo, qualquer que seja ele, pode ser até de trânsito. Você fala, ninguém está me vendo. Já tem alguém te parando ali. Quer dizer, eles estão tão focados, talvez um pouco pelo medo do terrorismo, que acabou ficando uma segurança bastante grande, apesar de toda a queixa que o americano faz. Eu estava lendo até um artigo ontem falando do Michael Bloomberg, que é o prefeito de Nova York, foi 3 vezes prefeito, e o pessoal, puxa, que pena que o cara vai sair, porque Nova York, na década de 60, era uma cidade violentíssima, talvez uma das maiores do mundo, e hoje é uma cidade muito tranquila. Começou com a tolerância zero, zero. O prefeito que acabou virando palestrante, né, onde ele vai para divulgar a política de tolerância zero. E você sabe que eu estava conversando com um especialista em segurança já há tempos atrás, e ele estava me dizendo que o Brasil investe muito no ostensivo, né? no arma, e na verdade os americanos estão investindo na informação, na comunicação, que é o que você falou, né? Quer dizer, muitas câmeras, né? Câmera em todo lugar, monitoramento dessas câmeras, a intercomunicação, e hoje a gente vê que ainda falta isso no Brasil. Falta. E eles têm muita polícia paisana, você não sabe de onde que o cara está. E essas câmeras informando o cara, quer dizer, qualquer vento alguém já está te pegando ali na outra ponta. E eu acho que isso é muito importante, a gente está inseguro. Inclusive, está aparecendo uma onda, por exemplo, de assalto a bancos ou caixas eletrônicas em cidadezinha pequenininha. Sim, eles invadem a cidade. Cidade pequenininha, falar não tem polícia, vamos invadir, explode o caixa eletrônico ou assalta as pessoas ali mesmo, dentro do banco. Quer dizer, então nem nas pequenas cidades
que até há pouco tempo atrás era considerada seguras, hoje talvez esteja tão insegura quanto uma cidade grande. E no Nordeste, algumas cidades do Piauí, eles pegam as pessoas todas e levam para a Praça Central. Fica todo mundo lá refém, né? E não dá tempo. Então nós temos que estudar de verdade uma solução. Agora fica esse caso nos Estados Unidos, né? Durante o dia todos vão ter mais informações, mas até o momento são 6 mortos, 3 feridos gravemente, mas não é um número final. Está sendo investigado, até porque o atirador ou os atiradores ainda não foram identificados. Clemente, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto, toda a equipe. Um beijo para você, telespectador, que nos brinda com a sua audiência. Muito obrigado pela participação do Dr. Clemente. Hoje falamos dessa onda, né, dos casos que estão de catapora, né? Na verdade, uma preocupação com a saúde pública. Essa sempre é o intuito do programa. E orientar os pais, né, terem sempre essa atenção com seus filhos e manter... Ainda tem aquela carteirinha das vacinas? Será que ainda tem aquilo? Ainda tem? Tem. Eu não tenho filho, então não sei. Tinha aquela carteirinha, né? Carteirinha, sim. É, obrigatório, tá aí. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.